E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de ServiceNow. Esta aula é um marco para o curso de Fundamentos, porque nesta aula a gente vai começar a dar vida a tudo que a gente construiu até agora. Até o momento a gente criou o nosso modelo de dados, criamos as regras de segurança, as listas, os formulários, as roles, os usuários, porém nada disso ainda funciona, não tem vida, o fluxo ainda não acontece, os usuários não são notificados, as aprovações não são geradas. Então essa aula de scripts primeiro vem introduzir o que é scripts no ServiceNow, os tipos de scripts que existem e a arquitetura web, que é chamada client-server. Eu dou um exemplo nessa aula de um script, né, que seria uma UI policy que a gente vai construir, e aí nas próximas aulas a gente vai amadurecendo a aplicação, incluindo os scripts necessários, os workflows necessários para que o processo comece a ser executado. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu montei um slide rapidinho para a gente entender o conceito de scripts no ServiceNow, porque é muito importante a gente não ficar só no operacional, só digitando código ou só repetindo muitas das vezes o que eu faço na aula. É importante a gente entender, né, o conceito que está por trás de determinada ferramenta, de determinado framework. Então, eu trouxe uma descrição simples, bem simples mesmo, o que é um script. Então, um script é um conjunto de instruções que alteram o estado de algo de acordo com uma condição. Então, vamos ler novamente agora pausadamente. Então, um script é um conjunto de instruções. Então, são várias instruções que eu vou dar para um computador, que ele vai executando essas instruções conforme a ordem que eu digitei. E o que essas instruções geralmente fazem? Elas alteram alguma coisa, geralmente alteram uma base de dados, alteram o estado de um objeto, alteram o estado de uma requisição, enfim, alteram alguma coisa dentro do sistema. E isso de acordo com uma condição. Eu posso colocar um condicional. Então, por exemplo, eu quero que se o campo A tiver preenchido com determinado valor, o campo B vai ter um outro valor. Então, de acordo com a condição que está no campo A, o campo B vai receber um valor conforme eu defini. Então, mais uma vez, um script é um conjunto de instruções que alteram o estado de algo de acordo com uma condição. E aí eu coloquei uma observação. Um script sempre precisará de um computador para ser executado. Por que eu coloquei essa observação? Tendo em vista que um script sempre precisará de um computador para ser executado, pode ser que o script esteja sendo executado na máquina do nosso usuário ou em um servidor. Eu vou entrar em mais detalhes nos próximos slides. Antes de entrar nos próximos slides, eu gostaria de trazer para vocês um exemplo de um script básico do ServiceNow, para a gente entender mais ou menos essa descrição na prática. Então aqui está o exemplo de um script de ServiceNow, aqui no caso é um client script, depois eu vou explicar o porquê desse nomezinho client script, e aqui está as nossas instruções. Então aqui em cima tem o nome da nossa função, que chama onChange, ou seja, na alteração, na mudança de algum campo, que é definido lá no client script. Então, na mudança do campo, ele vai executar essa série de instruções. Então, nesse caso, é um script, um client script que é utilizado para definir as opções de um campo de acordo com o valor de um outro campo. Lembra na última aula quando a gente falou, quando o departamento de TI estiver selecionado, eu quero que apareça as opções Software Installation, Hardware Installation. Quando o departamento Legal estiver selecionado, vai aparecer as opções Legal 1 e Legal 2 no campo What Needed. Então, esse script faz isso de forma customizada. A gente utilizou no ServiceNow o conceito de Dependency Field e Dependency Value, só que aqui é uma forma customizada de fazer a mesma coisa, né, de obter o mesmo resultado. Então ele vai começar a dar as instruções aqui, no caso a primeira instrução aqui na linha 6 seria guardar o valor que está no campo WhatNeeded dentro de uma variável. Aí ele pega as opções do campo WhatNeeded e limpa essas opções.
e aí depois ele começa a verificar se o novo valor, né, que foi preenchido lá no departamento for HR, aí ele vai adicionar essas opções aqui. Se for Facilities, ele vai adicionar essas opções aqui. Se for Legal, ele adiciona essas opções aqui, e assim por diante. Então, isso aqui é um script simples para fazer o que a gente fez lá com Dependent Field e Dependent Value. É importante, pessoal, que aqui eu não vou ensinar lógica de programação, então é importante que vocês entendam um mínimo de lógica de programação para que fique mais fácil de entender o conteúdo desta aula. Então, continuando o nosso slide, vamos voltar na observação. Um script sempre precisará de um computador para ser executado, seja esse computador o computador do cliente ou um servidor. E aí a gente entra numa arquitetura chamada client-server. O ServiceNow ele é uma plataforma que roda na web. E a web ela é desenvolvida numa arquitetura que a gente chama de client-server. Por quê? Essa arquitetura, todo cliente, por exemplo, um smartphone, ou um notebook, ou um computador de um usuário final, é a parte client do processo. E o server é o servidor, por exemplo, a Google Cloud, a Azure, enfim, um servidor que não necessariamente esteja no mesmo local físico do cliente, que seria o smartphone ou o computador ou também um notebook. E aí nesse modelo de client-server, por que é importante que exista esse modelo? Porque o poder de processamento do cliente varia de acordo com a máquina que ele tem. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um PC gamer, então meu PC ele tem um poder muito grande de processamento, aguenta grandes quantidades de processamento e várias coisas processando ao mesmo tempo. Mas pode ser que o cliente no final esteja usando um smartphone, que tem um poder bem menor de processamento. Então, tarefas de processamento que fossem muito grandes, um smartphone não conseguiria rodar. Então, a gente leva essa função para um servidor. Então a gente terceiriza isso para um servidor, envia uma requisição para um servidor e aí esse processamento é feito lá no servidor e eles nos devolvem somente o resultado. Então eu trouxe aqui cliente, né, cliente versus servidor. O que um client script faz? O que é executado do lado do cliente? Primeiro, um client script ele é executado no PC do usuário, como eu comentei, pode ser qualquer dispositivo. Ele é utilizado geralmente para tarefas mais simples, por exemplo, manipular um formulário. Então, eu quero deixar um campo somente leitura, ou quero deixar um campo obrigatório, quero exibir ou não um campo. Então, manipular o formulário, eu quero exibir ou não uma seção, uma aba do meu formulário, tudo isso são tarefas simples e são passíveis de ser executadas pelo cliente, pela máquina, pelo próprio processador do usuário. Isso nem acontece lá no servidor. Uma outra utilização de um client script, exibir alertas. Por exemplo, ao abrir um formulário eu quero dizer, bem-vindo usuário X. Então isso é uma exibição de um alerta. Então a gente consegue utilizar isso também em client scripts. Um outro caso de uso para client script, validação de informações. Eu quero, antes de mandar as informações para gravar na base de dados, eu quero saber se aquela informação está válida. Então, por exemplo, vamos supor que tem um campo no nosso formulário, né, do Make a Request, da aplicação Make a Request, que se chama quando o usuário, what needed, eu acho, não, na verdade, when needed, quando o usuário precisa daquela solicitação, quando ele precisa que aquela solicitação esteja já atendida. Então, esse campo de data, ele não pode estar no passado, porque eu não posso atuar numa solicitação que o usuário teria que ser feita no passado. Então, seria interessante colocar uma validação sobre o campo when needed para que permita que o usuário só preencha com valores de data que estejam no futuro. Então, seria uma outra aplicação para client scripts. Então, esses são exemplos simples e, de fato, o escopo de execução de um client script ele é mais nichado, porque, como eu disse, um client script roda na máquina do usuário. E a máquina do usuário pode ter ou muito poder de processamento ou pouco poder de processamento, de acordo com o dispositivo e processador que ele está utilizando. Então, a gente não pode delegar muitas funções e processamentos muito pesados para este nicho de scripts, de client script. Aí do outro lado, né, do lado direito aqui, a gente tem o server script,
que aí o server, como é um servidor mesmo, ele tem um poder de processamento maior, tem mais memória, tem mais processadores, tá sob domínio de uma empresa que é focada em tecnologia, então eu posso delegar funções mais pesadas para o server. Então, onde é utilizado server scripts? Então, na manipulação de base de dados, por exemplo, imagine que num formulário de cadastro de usuários ou no próprio formulário do Make a Request, o usuário preencheu todas as informações ali no formulário, a gente validou as informações com os nossos client scripts, a gente pediu os campos obrigatórios com os nossos client scripts, e aí, quando eu envio para o servidor, ele vai pegar todas essas informações, vai armazenar numa base de dados e num HD, de fato, num hardware físico, um hardware, um HD, um SSD, enfim, lá no servidor. E essa informação sempre vai estar disponível quando eu precisar. Então, por exemplo, se eu quero acessar um registro que eu salvei semana passada, eu vou lá na minha tabela de dados, clico no registro e ele abre para mim. Mas por trás disso, a parte do cliente, o dispositivo do cliente está solicitando para o servidor que busque esse dado na base de dados. Então, um server script é utilizado nas bases de dados. Uma outra aplicação é envio de e-mails. Geralmente é um servidor de e-mail que vai fazer os envios de e-mails. Uma outra aplicação é realizar integrações. Então, imagine que eu preciso consultar a API de CEPs, que seria... Eu esqueci o nome agora, acho que é via CEP. Então eu faria isso também pelo server script. Execução de fluxos de trabalho. No caso do Make a Request, a gente vai ter execuções de fluxo de trabalho. Então tudo isso eles vão rodar no back-end, que a gente fala, no server script. Então lá vai ter aprovações, vão ter geração de tarefas. Note que geração de tarefas é manipulação de base de dados. Então tudo isso não faz sentido estar do lado do cliente, e sim do lado de servidor. Bem simplificado, essa metodologia, essa arquitetura client-server, ela é muito mais do que isso, mas eu trouxe um pequeno resumo para a gente entender quando a gente vai usar cada um deles na nossa aplicação. E aí, aqui eu defini o que um client faz e o que um server faz. Mas o ServiceNow tem um método, tem ali as bibliotecas para executar cada uma dessas funções. Então, eu vou para o próximo slide aqui. Então vamos lá. Por exemplo, do lado do client script, eu tenho alguns componentes como, por exemplo, o iPolicy, client scripts propriamente dito, o iActions. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar um campo obrigatório de acordo com uma condição. Eu utilizaria as iPolicies para fazer esta definição, para realizar essa definição. Aí os client scripts, que eu trouxe como exemplo também no passado, eu trouxe esse script aqui. Um client script, ele serve justamente para, nesse caso aqui, de forma customizada, eu citar as opções, por exemplo, de um valor, na verdade, de um campo do tipo escolhas. Uma Y-Action, um botãozinho que eu coloco lá no formulário do ServiceNow para, por exemplo, quando o usuário clicar, acontecer alguma coisa. Seja salvar um formulário, seja aprovar uma solicitação, isso também está do lado de Client Scripts. Agora, do lado do servidor, eu tenho Business Rules, que é como, por exemplo, eu posso executar scripts de acordo com alterações na base de dados. Eu tenho Schedule Jobs, que seriam, na tradução literal, trabalhos agendados. Imagine que todos os dias, às 8 horas da manhã, eu quero excluir todos os usuários que não acessam a minha aplicação há 2 meses, para economizar licenças ou para economizar espaço na minha base de dados. Então isso eu faço com o Schedule Job e isso está do lado do servidor. Workflows, que é o que eu comentei, que no nosso caso, na aplicação Make a Request, a gente vai utilizar Workflows. Notificações, integrações ACLs, enfim, são vários componentes que o ServiceNow tem, vários frameworks que o ServiceNow tem para atender às necessidades do server script. E aí, dentro desses componentes, geralmente para digitar os nossos códigos, a gente utiliza libs, que seriam bibliotecas. Essas bibliotecas facilitam a digitação dos códigos. Por exemplo, eu preciso obter o nome de um usuário, ou obter o nome do usuário logado na minha aplicação.
Não faria sentido toda vez que eu precisar do nome do usuário logado eu digitar todo o código para ir lá na base de dados, buscar o usuário logado e trazer o nome dele. Então geralmente a gente cria uma função, na verdade o ServiceNow já criou para a gente uma função, uma biblioteca que a gente chama de g_user, para eu simplesmente chamar essa função e ele já retornar o nome para mim. Então fica bem simples a utilização e assim a gente consegue reaproveitar códigos também. Então, do lado do client, a gente tem algumas bibliotecas mais famosas no ServiceNow, chamada g_form, que é Glide Form, na verdade, o nome dela, e a g_user, que seria Glide User. Já do lado do servidor, a gente tem a Glide System, Glide Record para manipulação de base de dados, Glide Datetime para manipulação de dados do tipo data, datetime no caso. Então, a gente tem essas bibliotecas já criadas pela ServiceNow para nos ajudar a criar scripts. Talvez nessa explicação fique um pouco vago e fique um pouco difícil de entender, mas eu queria trazer para vocês que existem esses dois mundos, client e server, e desta forma a gente entender que algumas coisas serão executadas pelo client e outras pelo server. Inicialmente, na nossa aplicação Make a Request, a gente vai colocar todos os códigos, todos os scripts necessários para o lado client. E depois, nas próximas aulas, a gente vai colocar todos os códigos necessários para o lado server. Então, para essa aula não ficar somente na teoria, pessoal, vamos fazer um script. A gente não vai digitar código, porque como a gente vai utilizar o iPolicy, as iPolicies elas não necessitam de criar códigos, mas ainda assim tem uma lógica, e essa lógica é executada de acordo com uma condição, então é considerado também um script para o ServiceNow. Eu vou abrir aqui o formulário de Make a Request para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Eu vou acessar aqui a listinha de todas as solicitações e vou acessar uma das nossas solicitações já criadas. Se não tiver nenhuma, pode clicar no botãozinho New aqui, porque vai abrir o mesmo formulário. Então, qual vai ser a lógica? Se hoje a gente vir aqui no campo What Needed e clicar nele, não aparece nenhuma informação, porque como a gente está utilizando o mecanismo de Dependent Value e Dependent Field, o campo What Needed ele depende de uma informação que esteja no campo Department. Então, se a gente vir aqui em Department e selecionar o departamento IT e voltar no campo What Needed, então ele vai aparecer aqui as opções para o departamento de TI. Então seria interessante que esse campo só aparecesse quando o campo departamento estivesse preenchido. Então vamos fazer isso acontecer utilizando o iPolicy. Eu vou lá para o Studio, que é onde a gente está centralizando os nossos desenvolvimentos. Vou acessar a nossa aplicação e vou vir aqui em Create Application File. Aí a gente pode vir aqui e digitar o iPolicy. Olha que legal, ele trouxe aqui o iPolicy. E existe também um outro tipo de iPolicy que seriam as catalogs iPolicy. Porém a gente não vai tratar isso agora, no futuro a gente vai falar sobre este cara. O que a gente está falando neste momento é o iPolicy basicamente. Então cliquei em iPolicy, clico em Create. Aí ele vai perguntar aqui qual é a tabela que a gente vai executar a nossa iPolicy. Eu vou falar que eu vou executar a nossa iPolicy na tabela de request, né? E aí eu tenho que dar um nome, né? Colocar uma descrição resumida do que essa iPolicy faz. Eu vou colocar aqui, ó. Show what needed when department is not empty. Então, traduzindo literalmente, mostra o what needed, né? Quando o departamento não está vazio. Legal. Então, aqui ele vai falar para mim, ó, conditions. Na aula de filtros, lá atrás, quando a gente falou de listas e filtros, a gente aprendeu sobre o Filter Builder. E este componente é utilizado aqui também. A gente pode definir um filtro para o campo what needed aparecer. Então, eu posso colocar aqui uma condição falando department. Ele pergunta o campo, qual é a operação, né? Então, colocar aqui department is not empty. Então, tá vendo que a gente não digitou nenhum código até o momento. Então, aqui eu vou colocar que é global. Ele vai ser executado no onload também.
onload é quando estiver carregando o formulário. Reverse if false? Sim. Por quê? Eu quero mostrar quando o campo department não estiver vazio, mas eu quero ocultar quando o campo department estiver vazio. Então eu coloco reverse if false aqui, porque se tiver a condição reversa, ele vai vazio ao contrário do que eu defini. Então eu vou salvar essa UI policy. E aí uma UI policy, ela tem as UI policy actions. Então, de acordo com a condição, quando der match essa condição, quando essa condição acontecer, ele vai executar as UI policy actions que estão definidas. Então, vamos criar uma nova UI policy action e falar assim, ó, que o field name, né, o campo what needed, eu pesquiso aqui com Ctrl F que fica mais fácil. Aqui, ó, what needed. Então, o campo what needed, ele vai ficar mandatório, ou seja, obrigatório, e vai ficar visível. Por que é importante colocar visível igual a true aqui? Como é reverse if false, quando não der match na condição, o reverso de true é false. Então, o campo nem vai aparecer, que é justamente o que a gente quer. Que ele não apareça quando o campo department estiver vazio. Então, vou colocar aqui true e dar submeter. Legal, então está criada a nossa UI policy e a nossa UI policy action. É basicamente isso de desenvolvimento. Então, vou voltar aqui na nossa aplicação, no formulário do Make a Request, e vou dar um Reload Form. Legal. Olha que o campo nem aparece mais, o campo What Needed. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, IT. Agora sim, o campo What Needed aparece e ele é obrigatório e aparece já com as informações. Se eu tentar salvar o formulário sem preencher essa informação, lá, ele já acusa pra gente que é um campo obrigatório e não executa o salvamento, né? Não submete de fato a requisição. Seria interessante a gente fazer a mesma coisa para o campo When Needed. Só vai aparecer os campos What Needed e When Needed quando o departamento estiver selecionado aqui. Então, vou colocar aqui. E vou criar uma nova UI Policy Action. Aqui a gente já tem uma. E agora eu vou criar uma UI Policy Action para o campo When Needed também. When Needed. Então tem aqui. Eu vou falar que é mandatório e é visível também. Então submeti. E vou voltar no formulário e dar um reload. Então legal, tá aparecendo o campo number, os outros campos, porém o campo what needed e o when needed também não tá aparecendo mais. Então se eu vim aqui colocar finance, aí sim aparecem os dois campos já obrigatórios e aí aqui só aparecem as informações referente ao departamento finance. Então a gente usou dois componentes para fazer esse efeito legal, né, de aparecer finance e já aparecer as opções do finance. Um foi o dependent value e dependent field e o outro foi o UI policies. Se eu apagar aqui e dar um Enter, aí ele some novamente, porque caiu na condição reversa. A condição retornou false e ele executou as UI Policy Actions de forma reversa. Aí só para o campo Short Description da nossa UI Policy não ficar com um nome que não é fidedigno com o que ela faz, vamos renomear a nossa UI Policy, porque aqui eu coloquei Show What Needed When Department is not filled. Is not empty, na verdade. Na verdade, ele mostra tanto o what needed como também o when needed. Então, vamos mudar o nome da nossa UI policy para Department is not empty view. Por quê? Isso aqui vai ser a visualização do nosso formulário de acordo com o departamento. Quando ele não estiver vazio, vai aparecer uma view específica, que é a que a gente definiu nas nossas UI Policy Actions. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui. Nesta aula eu dei para vocês um overview sobre o que é script, expliquei mais ou menos sobre a arquitetura client-server, a gente falou sobre client-server no ServiceNow, falei para vocês um pouco dos frameworks que o ServiceNow utiliza nessa parte de scripts e sobre as libs também que ele utiliza
libs do cliente e libs do server também. Além disso, no finalzinho a gente colocou a mão na massa, criou uma UI policy para os campos what needed e when needed, baseados na condição do campo department, que não pode estar vazio. Nas próximas aulas a gente vai amadurecer essa parte de scripts, primeiro pensando no formulário e nas listas, né, pensando no cliente, e depois vamos também amadurecer do lado do server. Aí no server a gente vai criar os fluxos, vai criar as notificações para que o processo que foi definido seja atendido da melhor forma. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos das próximas aulas. Caso tenha alguma sugestão, dúvida, algum feedback, nos envie um e-mail em corpilai@gmail.com. E nos siga nas redes sociais, no LinkedIn e também no Instagram. Até a próxima aula. Valeu e fui!